Olá, senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva de Sá, sou advogado criminalista, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto Goiano de Direito. Hoje trataremos um pouco sobre culpabilidade, né? Culpabilidade elementar da teoria do crime, né? Aquela teoria composta por fato típico, né? Ilícito ou antijurídico, que são sinônimos, e a culpabilidade, né? Essa seria no entendimento da teoria tripartida, certo? Teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico, né? Enquanto isso, temos a teoria bipartida, que é uma teoria onde a culpabilidade seria apenas pressuposto de aplicação de pena, então ela não estaria integrada nessa teoria, certo? Seria composta a teoria de conduta, né? Ilicitude ou antijuridicidade, e a culpabilidade, mero pressuposto de aplicação de pena. Essa teoria ela é adotada por René Ariel Dott, por Damásio, Celso Delmanto. Eles têm esse entendimento, porém é uma teoria que não é aplicada hoje no nosso direito penal vigente. Tá? Já enquanto na teoria tripartida, a culpabilidade, ela sim, né, é um elemento elementar do crime. Nesse caso, o que a gente deve observar é que essa ideia da teoria tripartida ela é um conceito analítico de crime, né? Isso pôde ser possível fazer essa análise após a teoria finalista de Wesel, né? Nisso a gente vai dar uma olhada aqui na tela rapidamente sobre a questão da evolução histórica. A evolução histórica, temos a teoria psicológica de von Litz e Belli, onde o dolo e culpa estaria dentro da culpabilidade, certo? Apenas dolo e culpa estaria dentro da culpabilidade. Enquanto isso, a conduta não tinha a ideia de dolo e culpa. Posteriormente, a teoria psicológico-normativa de James Goldschmidt e Frank Freudenthal, essa teoria ela traz a ideia de dolo e culpa na culpabilidade, e imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, os senhores podem ver que é uma evolução já da teoria psicológica. E, posteriormente, a teoria finalista de Wesel é essa teoria que hoje é adotada pelo nosso direito penal. É uma teoria onde a imputabilidade a culpabilidade é composta de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Posterior a esse entendimento, é que foi possível conceituar a ideia de teoria do crime de uma forma analítica, né? Composta por fato típico, antijurídico ou ilícito, que são sinônimos, e culpabilidade. Certo? Aqui, senhores, voltando comigo então, podemos ver que conforme já salientado, após o momento que o Wesel ele esvazia a culpabilidade, ele retira esse dolo e essa culpa, né, e inclui ela lá na conduta do agente, né, qual que é a intenção dele? A intenção dele é criar uma ideia de reprovabilidade, né, uma reprovabilidade social, uma reprovabilidade daquilo que o agente venha praticar dolosamente ou culposamente, né? E que ele tenha capacidade de compreender o caráter lícito ou de autodeterminar-se de acordo com aquilo. Então, senhores, criando essa ideia, esse conceito de culpabilidade, que é reprovar aquela conduta, censura uma conduta ilícita, posteriormente, senhores, a isso, voltando aqui para a tela, por favor, senhores, a teoria finalista de Wesel, conforme os senhores veem, ela retira a culpabilidade, né, o dolo e a culpa, sendo transferidos para a conduta. Nisso torna-se possível analisar o crime no campo analítico, né, conforme os dois critérios já citados, que é o tripartido e o bipartido, conforme essas duas teorias. Voltando aqui para mim, senhores, verifica-se o seguinte, que o conceito de culpabilidade, os senhores nunca podem esquecer que, conforme aqui, senhores, eu coloco aqui para vocês compreender de uma forma melhor, aqui na tela, o agente, né, ele pratica uma conduta típica. Né, vamos definir dessa forma. O agente ele pratica uma conduta típica.
essa conduta ela é antijurídica, certo? Desde que seja voluntariamente, que é um dos requisitos, tem que ser voluntariamente, e ele tenha essa capacidade de submeter-se a determinadas proibições do direito, né? Por isso, logo, ele é merecedor de uma reprovação pela conduta, né? Por sua conduta. Logo, ele será culpável. Vamos ver mais na frente que se não existir essa voluntariedade, se não existir essa capacidade de submeter a determinadas proibições do direito, nesse caso, ele vai ser culpável, tá bom? Então, voltando aqui, senhores, não podemos esquecer dos elementos da culpabilidade. A culpabilidade ela é composta por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No caso, primeiramente, e buscando um certo aprofundamento, vamos tratar hoje sobre a imputabilidade. Aqui na tela, senhores, eu trago para vocês um conceito interessante. Imputabilidade seria a capacidade do agente, né, aquela capacidade que o agente tem de ser culpável, né? Se o agente ele não tem essa capacidade de ser culpável, certo? No caso, ele será inimputável, tá bom? É comum, às vezes, na graduação, vocês fazerem uma pequena confusão de inimputabilidade e inexigibilidade de conduta diversa, né? O que ocorre? Inimputável é uma situação onde o agente não é punível, né? O crime não é punível. Então, existe a ausência da capacidade, por isso ele é inimputável. Então, na imputabilidade, o agente ele tem capacidade de ser culpável pelos seus próprios atos, certo? Então, se ele possui aquela capacidade para entender o caráter ilícito, ou de autodeterminar-se de acordo com o entendimento, será imputável. Caso contrário, teremos uma ideia de inimputabilidade, certo? Então, voltando aqui comigo, senhores, o que podemos observar já desde então? A inimputabilidade, elemento, da culpabilidade. Se o agente tem a capacidade de discernimento, de autodeterminar-se de acordo com aquilo que fez, com aquilo que está fazendo, logo esse agente ele será culpável, tá bom? Caso contrário, será isento de pena mediante a imputabilidade. Sendo assim, senhores, teremos aqui algumas questões, critérios, para tentar buscar distinguir, se esse agente vai ser imputável, se esse agente vai ser inimputável, qual vai ser o grau de censura de pena para isso. Tá bom? Aqui na tela, senhores, o que podemos verificar? O sistema biológico. Basta para a inimputabilidade a presença do problema mental. Então, segundo esse sistema biológico, o agente, ele tendo já uma presença de problema mental, representado por uma doença mental, algo no sentido, ou o desenvolvimento dele é incompleto ou retardado, isso já basta por si só, para que ele seja um inimputável. Então, aqui você atribui todas essas circunstâncias apenas a um laudo psicológico, imaginando que, havendo um incidente de insanidade mental, verifica-se que esse agente, através de um laudo psicológico, ele tem problema mental. Então, nesse caso, ele é isento de pena, certo? Já no sistema psicológico, pouco importa se o indivíduo possui ou não alguma deficiência mental. Ele é incapaz de compreender o caráter lícito ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Se for dessa forma, ele será impunível. Tá bom? Então, assim, o que basta para o sistema psicológico é a condição de si, se o agente ele possui alguma deficiência, se ele é incapaz de compreender. Ele não compreendendo o caráter lícito e nem autodeterminando de acordo com esse entendimento, por si só, já é um caso de isenção de pena. Porém, esses dois sistemas não são adotados pelo nosso direito penal. Não são sistemas adequados hoje para fins de política criminal. Nisso, temos o sistema, então, biopsicológico, que é o sistema adotado por nós. É um sistema onde busca uma conjunção entre o sistema biológico e o sistema psicológico. E nesse caso, o sistema biopsicológico, ele busca
entender o momento da conduta do agente. Né? No momento da conduta do agente, ele tinha um problema mental? Sim. E também, no momento da conduta do agente, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de autodeterminar de acordo com esse entendimento? Se sim, aí temos então o caso de inimputabilidade. Tá bom? Então, não se esqueçam, temos o sistema biológico, o sistema psicológico e o biopsicológico. O sistema adotado por nós hoje é o sistema em que faz a junção de biológico e psicológico, tá bom? O agente é necessário que ele tenha a doença mental, o problema mental, e também que ele não consiga compreender o caráter lícito e autodeterminar de acordo. Voltando aqui comigo, senhores, podemos observar o seguinte: dentro da imputabilidade, né, considerando essas situações, temos ainda o caso da menoridade, certo? O menor de idade, por si só, ele é absolutamente inimputável. É absolutamente, não tem qualquer situação que possa levar um menor a uma punição, a uma sanção penal. Tá? Ah, mas ele é emancipado. Ah, mas ele administra uma rede de empresas, ele tem conhecimento do que faz, ele sabe muito bem o que ele faz. Não interessa para o direito penal. Ele é inimputável. Uma é questão de capacidade civil e outra situação é capacidade penal. Então são situações completamente distintas, tá bom? Então não esqueça disso. Outra situação é o menor, ele não pratica crime. Então cuidado com essa terminologia. Tá? Menor não pratica crime, menor pratica ato infracional e responderá em conformidade com o ECA, né, sendo posteriormente aplicada uma sanção de medidas, tá bom? Então, tenha cuidado com essa ideia, menor não pratica crime, menor pratica ato infracional, tá bom, senhores? Aqui na tela comigo, podemos observar o seguinte: o próprio artigo 228 da Constituição e o seu artigo 27 do Código Penal, ele traz essa segurança, né, jurídica ao menor, onde exclui essa punibilidade, né, essa culpabilidade do menor. E a prova da menoridade ela pode ser feita por um documento hábil, certidão de nascimento, né, algum RG, né, registro geral, e qualquer outros meios, né, idôneos que possa suprir, às vezes, a ausência de uma certidão de nascimento ou algum outro documento de identificação, certo? Então, conforme já foi dito, respondem por ato infracional, conforme o artigo 103 do ECA, né, e poderá ser aplicado medidas socioeducativas, conforme o artigo 112 do ECA. Tá bom? Voltando aqui, senhores, podemos observar doença mental. Doença mental, ela integra a imputabilidade. Esse agente, qual que é essa ideia de doença mental para esse agente? Né? Voltando aqui na tela, senhores, o que podemos observar? É uma expressão que deve ser interpretada em sentido amplo, né? E aqui eu até friso, englobando problemas patológicos e também os de origem toxicológicas. Então, senhores, a doença mental não é simplesmente um problema patológico. Vamos imaginar que essa pessoa é esquizofrênica, né? E aqueles que vivem em estado de uso contínuo de entorpecentes, né, que são os verdadeiros viciados, aqueles que, a partir do momento que ficam sem fazer uso de uma substância, têm um certo transtorno, não têm controle. Então, isso engloba a questão da doença mental, tá bom? Que são condições psíquicas, né, que afetam essa capacidade intelectual para compreender a ilicitude. Então, aquele agente que às vezes a gente vê muito aí no sinal, na rua, jogado, ele faz uso contínuo de uso de crack. Quando chega o momento de abstinência dele, ele não consegue compreender a ilicitude do fato, né, daquilo que está praticando. Claro, senhores, que não são todos os casos. Isso aqui tem que ser analisado no caso concreto e no caso, será produzido um laudo psicológico para tentar comprovar essa incapacidade do agente. Tá bom? Voltando aqui comigo, senhores, o que podemos observar? A questão do desenvolvimento mental do retardado. Né? É um caso também que a gente não pode deixar fora. Os retardados, aqueles que têm um desenvolvimento mental. No caso aqui, entraria os débeis, os imbecis, tá? E aqui eu vou trazer um conceito interessante para vocês aqui na tela,
Olha só, ausência de compatibilização com fase da vida, né? O agente ele não está em sintonias com os demais indivíduos. Nesse caso, ele poderá tanto ser imputável quanto inimputável quanto semi-inimputável. Vai ficar a cargo da perícia forense, conforme eu já disse. Tá? Não é porque ele é um mental retardado que vai ser inimputável, não. Dependerá da perícia forense, tem que ser analisado o caso concreto. Existem indivíduos com um desenvolvimento mental retardado que vão ser semi-inimputáveis, outros vão ser inimputáveis. Então, isso vai ser feita uma mensuração através de uma perícia forense. Tá bom, senhores? Voltando aqui comigo, o que podemos também observar, e é um caso que eu vejo que é bastante pertinente, hipnotismo, certo? O hipnotismo, ele pode ser tratado como uma doença mental, dependendo do caso, não em todos os casos. Então, dependendo da situação, ela pode entrar na doença mental transitória, certo? Que ela vai durar ali por um determinado período. E esse agente que, sendo hipnotizado por alguém, né, ele sequer sabe que ele não tem intenção em praticar alguma conduta delituosa através desse hipnotizamento. Então, através dessa pessoa que está ali praticando esse ato com ele, hipnotizando, ele vem a praticar algum delito, né? Venha matar alguém, venha furtar, venha roubar. Esse agente, nesse caso, entra-se como uma doença mental transitória, tá bom? E aí poderá ser feito ali os critérios de avaliação da reprovabilidade da conduta dele. Se merece uma censura maior ou se merece uma censura menor, né? Podendo haver um caso aí de isenção de pena, uma situação envolvendo uma redução de pena, tá bom? Então, senhores, não esquece dessa questão do hipnotismo. É bastante pertinente, né, para tentarmos encaixar nessa situação. Então, o hipnotismo ele entraria na questão da imputabilidade, tá bom? Voltando aqui para a tela, senhores, surdos e mudos, tá bom? Surdos e mudos é comum hoje na nossa sociedade. Sempre alguém se deparou com um surdo ou com um mudo. Porém, esses surdos e mudos, vamos imaginar que são pessoas que vivem, né, em zonas rurais, pessoas que não têm não tem muito contato com a sociedade em si, com a população, com uma cidade desenvolvida. Nesse caso, os surdos e mudos, eles não vão constituir em absoluto, né, o quadro de doença mental, e nem um desenvolvimento incompleto ou retardado. Mas, no caso da psicopatologia forense, a psicopatologia forense determinará, em cada caso concreto, a alteração da percepção sensorial da realidade provada pelo surdo-mudez, né? Então, através de uma perícia forense, que verificará se aquele surdo ou aquele mudo, ele tinha capacidade, né, ou não, de entender o caráter ilícito que estava praticando, né, de se autodeterminar mediante aquela conduta sua. Então, isso é uma situação bastante interessante, pertinente, principalmente para aqueles que atuam na advocacia. Se você pegar um caso algum dia desses, poderá ter uma atenção a essas questões. Tá bom? Voltando aqui comigo, senhores, não podemos deixar de lembrar também dos silvícolas, né? Silvícolas é um termo utilizado pela nossa legislação civil, que foi, né, no Código Civil de 2002, ela já não foi mais abortada, e aí o Código Civil traz até a ideia de índio, né? Então, os índios, senhores, muitas situações também, eles podem ensejar nessa questão da imputabilidade. A questão do índio será também feita através de uma perícia antropológica, sociológica, para verificar se esse índio tem aquela capacidade ou não de entender o caráter lícito, de autodeterminar-se. Aqui a gente teria 3 situações. Aqueles índios que vivem em situações de extrema ausência da sociedade, índios que vivem isoladamente,
certo? Que não tem contato com o ser humano, né, com o homem médio. Então eles não têm contato com esse homem médio. E qual que vai ser o grau de punibilidade, de culpabilidade desse cidadão? Vamos imaginar que em algumas tribos é comum a gente sempre ouvir falar que nasce ali às vezes, né, uma criança, essa criança tem às vezes algum problema grave ali de saúde, algo nesse sentido, e eles ceifam a vida dessa criança. Em algumas tribos até ouvindo relatos que eles enterram essa criança viva, né, imaginando que aquilo possa trazer o mal para a tribo deles. Então esse índio, ele vive completamente isolado, né, de nós, homens médios. Ele não sabe o que é internet, não sabe o que é televisão. O conhecimento dele é zero referente a uma sociedade igual a nossa. Então, qual que seria a punição para esse agente, sendo que ele pratica um crime doloso, né? Ou seja, ele preenche todos os requisitos da conduta, né? Não existe ali excludentes da antijuridicidade. E na culpabilidade, né, como que a gente trataria essa questão desse índio, tá bom? Então, é uma situação pertinente. Nisso, os índios têm aqueles fronteiriços que vivem em tribos, em aldeias, têm sua cultura própria, porém, ele tem uma certa aproximação com o homem médio, né? Então, qual que vai ser a reprovabilidade da conduta desse agente, caso ele venha praticar ali um crime ambiental, né, algum crime contra a vida, mesmo estando dentro da sua cultura, né? E, além disso, tem já aqueles índios que vivem em completa sintonia com o homem médio, são índios que fazem faculdade, índios que às vezes moram até na cidade, ou vão para a sua tribo e vêm na cidade já no próximo dia. Eles ficam em constante movimento entre cidade e sua tribo. Esse índio, a punição em relação a ele, ela não resta dúvidas, né, desde que ele que não encaixe em outras situações envolvendo a culpabilidade, excludente de culpabilidade, tá bom? Então, não se esqueça que tem essas três situações, tanto o índio, né, isolado, ele tem uma punição de uma forma, o índio fronteiriço, né, que é aquele que fica ali no meio termo, em cima do muro, e o índio, né, que vive hoje na sociedade nossa, tá bom? Então, temos essas três situações. Aqui na tela, senhores, trago para vocês algumas ideias bacanas, né? É necessário averiguar, né, se passaram a conviver com o homem médio e o nível de adaptação às normas e culturas da sociedade, né? Ou seja, esse índio, ele vive em adaptação, né, às normas da cultura da nossa comunidade? Vive ou não? Se não vive, né, um exemplo aqui pode ser os índios que vivem isoladamente. Outra questão que deve ser, né, conforme já disse, realizada uma avaliação antropológica e sociológica, né, para verificar se o grau de aculturamento atingido pelo índio, certo? E só uma ponderação, o STF ele já entendeu que a regra é que os índios são imputáveis. Então a regra é os índios respondem em conformidade com a nossa legislação, tá bom? Voltando aqui, senhores, comigo, né, o que podemos ainda observar que é casos de embriaguez. Casos de embriaguez são situações comuns hoje no nosso cotidiano, né? O agente bebe, né, ele enche a cara e vem a praticar uma infração penal, um crime. Mas qual foi as circunstâncias, né, dessa ingestão de bebida? Temos então a embriaguez voluntária, a embriaguez involuntária. A embriaguez voluntária por si só, ela já diz, é voluntária. Então a gente foi lá, bebeu porque quis, certo? O agente passou no vestibular e vamos para o bar, vamos encher a cara. Vou ficar bêbado hoje, certo? Esse agente, mesmo que a embriaguez seja completa, ele vai responder pelos seus atos, tá bom? Por quê? Aí temos a teoria da actio libera in causa. Que a teoria livre da ação, que o que deve ser considerado no momento em que o agente fez a ingestão de bebida alcoólica, ou até outro tipo de entorpecente, que também a legislação ela prevê que não é só a questão da embriaguez, ela não envolve só a questão do álcool, mas sim o uso de drogas. Então esse agente, no momento que ele faz a ingestão dessa bebida, né, ele foi voluntariamente ou não?
Se foi voluntariamente, mesmo ela sendo por completa essa embriaguez, ele vai ser punível, tá bom? Porque aqui é a embriaguez voluntária completa. Ele vai ser punível, isso não se discute, certo? Agora, a embriaguez involuntária, né, o agente não tinha a intenção de se embriagar, certo? O agente, ele não tinha a mínima noção daquele momento, do que estava acontecendo. Vamos exemplificar. O agente está lá numa festa, tal, com seus amigos, e os amigos dele colocam ali algum tipo de droga ali dentro da sua bebida, e ele toma isso e fica loucão, e sai na rua e pratica um crime, atropela alguém. Ele não tinha essa percepção naquele momento de que estavam ali colocando algum tipo de droga na sua bebida. Então, assim, ela não foi voluntária, essa embriaguez. Essa embriaguez ela não é voluntária, certo? Então, nesse caso, qual que vai ser a mensuração de punibilidade desse agente? Tá bom? Então, temos essa questão da embriaguez, tanto voluntária quanto involuntária. Aqui na tela, senhores, o que podemos observar, né, dispõe o artigo 26, lá no parágrafo 1º, inciso 2º, e o artigo 28 do Código Penal. O agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Né? Então, conforme já disse, o agente que, a embriaguez sendo completa e ela é proveniente de caso fortuito ou força maior, né? A questão da embriaguez de caso fortuito, senhores, seria essa ideia do cidadão que está ali fazendo algum tipo de uso de bebida com seus colegas e eles venham ali ministrar alguma substância na sua bebida e posteriormente ele venha praticar, às vezes, alguma infração penal. Né? Desde que ele não tenha capacidade também de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Né? E por força maior seria... Né, a gente tem um exemplo interessante na doutrina, que é aquele cidadão que está numa vinícola, né, e ele tropeça ali e cai dentro do barril de vinho e vem a se embriagar. Né. Esse é um caso bastante engraçado da nossa doutrina. Voltando aqui, senhores, não podemos deixar de ressaltar sobre embriaguez pré-ordenada. Em embriaguez pré-ordenado, o agente ele faz ingestão de bebida alcoólica ou tipo de droga, né, buscando já praticar um fim. Aquela situação de vou beber para encorajar a praticar um fato. Né? Então, são situações que agravam a pena. Por fim, não podemos deixar de ressaltar rapidamente sobre exigibilidade de conduta diversa, certo? A exigibilidade de conduta diversa é elemento também da culpabilidade, certo? É uma situação onde não é a exigibilidade que ela consiste, que o agente, no momento da sua conduta, né, seja exigível dele, né, prever uma outra ação, né, prever com que ele pratique um outro ato diverso àquele que esteja praticando. Né? Então, se o agente vai praticar um roubo, né, que ele pratique uma conduta em conformidade com o ordenamento jurídico, qual seja, não praticar o roubo. Tá bom? Então, se era exigível conduta adversa, pune. Se era inexigível, né, essa conduta adversa, o erro de tipo, o erro de proibição, né, ele refuta essa ideia, né, e o agente vai ser isento de pena, tá bom? Com base lá na teoria do erro de proibição. Situação também bastante pertinente que os senhores devem ter uma certa atenção futura. Outra questão para findar é a potencial consciência da ilicitude, certo? O agente ele tinha consciência de que o que ele estava fazendo era ilícito ou não. Né? Se o agente tinha aquela consciência de que o caráter ali daquilo que se faz é ilícito, né? Ou seja, ele também tinha capacidade de autodeterminação, se ele tinha essa capacidade, o agente vai ser responsabilizado, vai haver uma reprovação pela sua conduta. Caso contrário, o agente será isento de pena. Tá bom? Então, senhores, rapidamente, né, conforme eu disse, fica aqui para vocês esse bate-papo nosso. Espero que os senhores aprofundem nesse tema de extrema relevância no direito penal, que é sobre a culpabilidade, e que algum dia possamos ainda tratar sobre a exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude de uma forma mais aprofundada. Bons estudos a todos, até a próxima.